Olhe para mim aqui. Você veio ouvir a voz de Deus? Então ouça aqui, primeira coisa. Eu preciso mencionar para você que tudo o que você tem neste mundo, sem o dono de todas as coisas, não te serve para nada. Sua saúde, sua riqueza, seu dinheiro, não são capazes de cuidar de você. Sua maior necessidade não é um emprego novo. Sua maior necessidade não é a cura de uma enfermidade do seu corpo. Sua maior necessidade não é mudar de casa e nem de carro. Sua maior necessidade não é trocar de marido ou trocar de esposa. Sua maior necessidade não é trocar de país e de nação. Sua maior necessidade não é trocar de chefe. A sua maior necessidade é conhecer Jesus, o Senhor e autor da vida. Como eu e você precisamos entender, aprenda com aqueles que já adquiriram aquilo que você sonha em um dia ter e continuam infelizes. Embora, como ouvimos do pastor Gildo, nas redes sociais passam a imagem de gente bonita, surfando, andando de jet ski, passeando em grandes resorts, mas com o passar do tempo, você acaba descobrindo e vindo à tona que aquilo ali era fachada. Porque não existe nada neste mundo que pode substituir o dono deste mundo. Vou repetir, não existe nada neste mundo capaz de substituir o dono deste mundo. O problema não é ter um carro, o problema não é você estar em um resort, o problema não é mudar de emprego, o problema é ter todas as coisas deste mundo sem o dono de todas as coisas deste mundo. Você precisa ter claro isso na sua vida. Isso precisa estar patente diante de você. E eu, como pastor, sempre preciso apontar isto. E por isso nós vamos ter um impacto na próxima semana. O que é o impacto? Revelar aos homens quem é o Cristo de Deus. Porque Ele veio a este mundo, Ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Jesus não veio tirar férias aqui, irmãos. Jesus veio a este mundo com um profundo desespero pela salvação dos homens. Porque eu e você já nascemos condenados, estávamos perdidos. Mas Jesus, diz as Escrituras, porque Deus amou o mundo estava perdido. Quero dizer algo a você, você pode viver e desfrutar de tudo isso, morrer sem nenhuma enfermidade, morrer sem nunca ter pago uma parcela, um boleto de aluguel, porque você sempre morou em uma casa própria. Você pode morrer com um carro 0 quilômetro, estacionado na garagem da sua casa, mas se Jesus, o dono da vida, não for o Senhor da sua vida, você está perdido, meu amigo. Porque a sua casa, seus diplomas, o seu bom comportamento, não ter matado nenhuma formiga, não ter roubado ninguém, não habilitam você para ser salvo. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E na eternidade só existe dois lados: o lado que está com Deus, que reconheceram que Jesus é o Senhor da vida deles, e um outro lado sem Deus. E não pense que o diabo governa o outro lado, não. Ele é o que mais vai sofrer do outro lado, porque o outro lado é a ausência e a distância de Deus. Repita comigo: não há criatura neste mundo que possa viver no outro mundo sem o Criador deste mundo. Você entende isso? Eu quero chamar a sua atenção para isso. Não há criatura neste mundo, por melhor que seja, que consegue passar deste mundo. E não adianta, seus diplomas não vão livrar você de algo chamado morte. E quando eu e você estivermos diante da morte, nós diremos para ela de que lado nós estamos. E isso precisa ser importante para nós. Porque ao homem é dado, diz o texto de Hebreus, apenas uma vida. E depois dela, eu e você prestaremos conta daquilo, de quem era o Senhor da nossa vida. Amém? Amém? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, antes de nós lermos o texto de Coríntios, de 1 Coríntios capítulo 3, nós estamos indo na sequência, já tratamos tantas coisas boas, tantas coisas importantes para todos nós.
Mas eu quero chamar a sua atenção, porque infelizmente algumas pessoas estão lendo a Bíblia como se fosse um livro qualquer, e a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a carta de amor de Deus, para um Deus que ama a sua criação. Eu já insisti várias vezes, até minha sogra uma vez, ela está assistindo lá, ela viu o dia que eu mencionei, irmãos, eu não posso comer chocolate, eu quero só fazer um paralelo, que nós precisamos ler a Bíblia como se nós estivéssemos comendo uma barra de Hershey's, ovo maltine. Eu não posso comer, mas você quando lê a Bíblia, você, os chocolatras, sabem, eu mencionei isso, né? Precisa comer, se deliciar, se lambuzar. Aí ela pega e manda pela minha esposa 2 barras de Hershey's ovo maltine. Aí, irmãos, eu vou orar pela barra e fazer o quê? Tem jeito, né? Presente de sogra não se nega, a gente faz e Deus vai depois nos dar força para correr atrás do preju. Vamos lá. Eu quero que antes da minha esposa, prepare um microfone para ela ler. E eu queria que você lesse na versão que eu já coloquei lá naquele grupo Artes lá. Acho que, se eu não me engano, eu utilizei a NVI. Mas, à medida que ela vai ler, eu quero que você identifique algumas coisas importantes, e eu destaquei algumas coisas, nesse texto de 1 Coríntios. Insisto novamente, às vezes a gente lê sem o que é que Deus queria falar, chamar a atenção de nós nesse texto. Ele sabia que eu e você estaríamos aqui. Repita comigo, meu pai, ele sabia que hoje eu ouviria a respeito de 1 Coríntios capítulo 3. Som. Vamos lá. Ele vai, algumas coisas que eu destaquei que vai ocorrer nesse texto. Quando minha esposa começar a ler, você vai perceber que ele vai chamar a atenção dos irmãos. Ele não está falando agora com quem não é cristão. Ele está falando com gente da igreja. Ele vai chamar que na igreja existem pessoas que são crianças e carnais. É crente, pastor Francisco, mas é criança e carnal. Ele vai procurar mostrar que eles estavam transferindo, sem eles perceber, os valores do mundo para dentro da igreja. Aquilo que eles faziam no mundo antigo, aquilo que estava ocorrendo no meio, na sociedade da cidade de Corinto, eles estavam trazendo para dentro da igreja. Eles vão valorizar demais a eloquência e a sabedoria humana, e trouxeram isso para dentro da igreja. Quem é o mais sábio? Quem conhece mais? Quem são os mais inteligentes? Esse aí eu não vou ouvir. Eu quero ouvir o supra-sumo. Eu quero ouvir os megabusters. Eu quero ouvir os PhDs. Eu quero ouvir os doutores. E trouxeram isso para dentro da igreja. Eles começaram a também, ele vai enfatizar o trabalho para edificar a igreja, que é uma lavoura, lembra lá do texto de Oséias, precisa arar a terra, lavrar a terra, e ele vai mencionar e fazer um paralelo com a construção de um edifício. Tudo nesse texto, olha, irmão, dava para pregar até o final do ano, e eu vou pregar só hoje. Que Cristo, ele é o único fundamento. Ele vai também mencionar nesse capítulo 3, cuidado em como você constrói a sua casa, como nós estamos construindo esta casa também. Ela deve apontar, a construção deve apontar para Cristo. No mesmo capítulo 3, ele vai falar que tudo aquilo que a gente está fazendo, tudo aquilo que nós estamos fazendo, vai passar pelo fogo. E o fogo de Deus vai provar a verdadeira motivação nossa, de tudo aquilo que nós fizemos. Porque tem gente que cantou aqui para a glória humana, e tem gente que cantou aqui para a glória de Deus. O fogo um dia vai provar isto. Tem gente que subiu aqui por causa da glória humana, e tem gente que subiu aqui para glorificar a Deus. Não é possível saber a olho nu, mas a Bíblia diz que um dia o fogo vai provar a verdadeira intenção e motivação de todos que trabalharam na edificação. Esse texto vai falar sobre isso. Ele vai falar também que não será avaliado pelo tamanho, mas sim pela qualidade daquilo que foi feito. Somos aprovados se amamos o rebanho de verdade. Esse capítulo 3, olha quanta coisa, tudo no capítulo 3. E ele está falando também do julgamento dos trabalhadores da seara e cuidado para não destruir a casa de Deus. Tudo isso
Ele vai falar no capítulo 3, que nós vamos ouvir. E eu vou tentar não atrapalhar a minha esposa na leitura. Amém? Acompanhe aí, está abertinho, 1 Coríntios, capítulo 3. Presta atenção, irmãos. Como eu e você precisamos vir para cá. Senhor, fala comigo. Eu só tenho uma chance, uma vida. Fala, que o teu servo ouve. Amém? Vamos lá? Pode ler? 1 Coríntios 3, verso 1. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Olha lá, ele está pegando leve, irmãos? Não está. Semana passada, um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor fez uma reunião e o senhor pegou pesado. Eu falei, mas o pai tem dia que pega leve, mas pai tem dia que pega pesado. Irmãos, ele ficou 1 ano e meio pregando lá. Agora chegou a hora dele, peraí, parece, a impressão que passa é que ele está triste e decepcionado. Falei, nossa, eu ensinei tanto, eu orientei tanto. Parece, o que dá a entender é que Paulo, Júlio, está decepcionado, eu esperava mais de vocês. E aquele que tem ouvidos, ouça. Tem gente aqui, que o Espírito Santo está dizendo, para muita gente aqui, eu esperava mais de você. Depois de tudo que eu, o Senhor, falei com você, coloquei diante de você, eu, o Senhor, esperava mais de você. Queria te levar para um outro nível, mas eu percebo que eu ainda não posso te levar. Vou precisar continuar tratando você ainda neste nível. Mas tudo que eu já usei, tudo que eu coloquei diante de você, tudo que eu preparei, tudo que eu usei, eu esperava mais de você. Este é o coração de Paulo, quando escreve esta carta à igreja de Corinto. Diga assim, eu preciso ouvir a voz de Deus, porque Ele espera mais de mim. Sequência do texto. Verso 3 ainda. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Irmãos, o que é que prova o nosso estado? O que a gente fala ou o que a gente faz? O Facebook fala uma coisa, só que quando você vai ver como está a pessoa, como está a vida da pessoa, não bate. Com a fotinho do Instagram, a fotinho do Instagram não bate com aquilo que ela faz, com a forma como ela age. Repita comigo assim, as minhas ações mostram para mim e para os outros que estão próximos de mim o meu verdadeiro estado. Não adianta você falar que eu sou general, sou comandante, o nosso general é... Ele sim, mas eu quero saber se você é general. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo... Diga assim, o meu general sonha em fazer de mim um general também. Irmãos, ele disse, aquilo que eu faço, vocês farão coisas ainda maiores. Porque eu vou para o meu Pai, e tudo aquilo que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, vos será feito, vos será dado. Diga assim, eu tenho um Deus que espera fazer coisas grandes, poderosas e maravilhosas em mim e através de mim. Você acredita nisso, irmão? Mas acredita mesmo? Dá um cutucão no seu irmão e fala, você acredita nisso, mano? Nós precisamos acreditar nisso, irmãos. Acreditar nisso. Sequência do texto. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um.
Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. Quem é que é o importante aqui, irmãos? Quem é o Big Boss aqui, irmãos? É o pastor Davis? É o pastor Carlos Alberto? Não, é o pastor Fábio? É o pastor Batista? Não, irmãos. Nós somos todos o quê? Servos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quem é digno de glória, irmãos? Só Ele. Como eu já falei, vou repetir até ir para o túmulo. Dons são ferramentas que Deus me deu, não é nem meu, é dele. Que Ele deu para mim, ó, usa lá. Mas a ferramenta, primeiro, ela não é minha. Um dia ela vai ser tirada de mim. Alguns têm a ferramenta de cantar bonito. Outros têm a ferramenta de tocar bonito. Outros têm a ferramenta de cuidar do som, de filmar. Outros têm a ferramenta de acolher. Outros têm a ferramenta da hospitalidade, do zelo, da cura. Outros têm a ferramenta de visões, de revelações. Alguns têm ferramentas que chamam a atenção de operar milagres. Aquilo que sai da boca dele acontece. De operação de milagres. Mas a ferramenta, sem o dono da ferramenta, não vale nada para mim. Pode valer para vocês, mas um dia diante de Deus, a minha ferramenta será tirada. Ele vai olhar para mim sem ferramenta nenhuma e vai falar: e agora? Que sobrou? Que sobrou? Mas lá, Senhor, não, aquilo ali eu te dei e agora eu já tirei. Agora eu quero saber, tirei a ferramenta de você, o que sobrou, mané? E agora a gente precisa, por isso, repita comigo assim: não importa o tamanho do que eu tenho, diante da minha família, diante dos homens, eu quero ver, naquele grande dia, o que eu vou apresentar para o Criador. Você pode me enganar, meu irmão, você tem cara de anjo, mas é um capeta. Tem gente, irmão, tem cara de anjo, mas é capeta, irmãos, não nasceu de novo ainda. Não teve uma experiência com Deus, não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, continua sendo escravo. Sequência do texto, não vou. Verso 8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha que coisa poderosa, irmãos. Diga assim: que coisa poderosa, maravilhosa é ser cooperador de Deus. Irmão, você tem noção do que é isso? Quando você abre a sua casa para ter uma célula, você está cooperando com Deus. Você tem noção do que isto produz no coração do seu pai? Que você entendeu que a casa que você tem não é sua, foi Deus que te deu, e você tem alegria em receber gente na sua casa, dizendo assim: pai, eu sou o seu cooperador, eu estou trabalhando junto com o Senhor. Senhor, é nós. Esse povo gosta, né? Vai, Corinthians. Nunca ganha. Quando ganha, fica tudo aí festivo, né? Mas amém. Vamos lá. A gente perdeu, irmãos, mas nós estamos felizes. Ano que vem a gente luta de novo. Vamos lá. Mas olha aqui. As pessoas se orgulham de tanta coisa, nada contra isso. Viu? Jogar foi um milagre, irmãos. Nem eu acreditava naquilo, mas tudo bem. Mas ouça que a gente se orgulha com tanta coisa. Celebre. As coisas deste mundo devem trazer alegria para o nosso coração. Eles não são a fonte de alegria. A nossa fonte é o Senhor. Amém? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que tem coisa que alegra tanto. Imagina, o cara abriu a porta, está sabendo que a qualquer hora vai chegar gente que
A sua casa vai ser celeiro de gente que está ferida, machucada, de gente que tem fome e sede. Elas vão sair da sua casa mais maduras, elas vão crescer, elas vão aprender dentro da sua casa. Você tem noção? Eu sou cooperador de Deus. Isso quer dizer, eu estou cooperando com o que eu tenho. Pode não ser muito, mas o que eu tenho está cooperando para o trabalho e para a obra de Deus. Diga assim: eu preciso ser um cooperador. Quando você entrega seu dízimo e sua oferta, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem me dado, Senhor, toma aqui, eu quero cooperar com o seu trabalho e com a sua obra. Eu cheguei mais cedo para poder arrumar a cadeira, para poder orientar as pessoas na hora de estacionar o carro. Eu peguei num sábado para vir aqui fazer um curso de Libras, para poder servir e alcançar pessoas que não conseguem se comunicar na sua linguagem de voz normal. Então eu utilizo o aprender a Libra para poder ter acesso, comunicar, pregar o Evangelho, me aproximar daqueles que estão distantes. Senhor, eu estou cooperando com a sua obra. Diga assim: cooperar com o trabalho de Deus é algo tão maravilhoso. Irmãos, como é maravilhoso quando você sai da sua casa, vai para uma célula, vem para o ensaio, vai participar. Entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Quando eu estou usando a minha energia. Você quer saber o que você valoriza? Veja onde você gasta seu tempo e seu dinheiro. Vou repetir. Quer saber quem manda na sua vida? Veja onde você gasta seu tempo e seu dinheiro. Pronto. Raiz quadrada, hipotenusa, potência. Você vai descobrir aonde está o seu coração. Senhor, que prazer em gastar o meu tempo, gastar a minha inteligência, os melhores dias da minha vida, servindo ao Senhor. Sequência do texto. Verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Verso 14. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? É um texto poderoso. Gaste tempo depois na sua casa. Eu não vou poder explorar, já falei algumas coisas, mas eu não tenho condições de explorar hoje aqui nem 5% de toda a riqueza deste capítulo. Mas vamos lá. Cooperando com aquilo que eu já mencionei, eu e você precisamos identificar, diante de tudo aquilo que nós estamos ouvindo neste lugar, em que nós estamos nos tornando. Repita comigo: eu preciso considerar, diante de tudo o que eu tenho visto e ouvido, em que eu estou me tornando. Eu permaneço como uma criança ou estou me tornando um general, irmãos? Porque o Senhor espera que eu e você cresçamos, que eu e você alcancemos a plenitude do conhecimento de Deus. Deus espera que eu e você nos tornemos generais. Isso não significa, ouça aqui,
Ser general não é ser pastor, porque tem muita gente que nunca vai subir em um púlpito ou pregar em um microfone, mas esta pessoa, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança e no relacionamento com a sua família, é um verdadeiro general de Deus. A gente se engana muito, a gente pensa que general de Deus é aquele que está aparecendo muito, e muitas vezes o que muito aparece é o mais infantil e o mais imaturo entre todos. É que ele tem uma ferramenta que chama a atenção, mas ferramentas não são sinônimo de maturidade. E eu e você precisamos, irmãos, porque tem muita gente, Kátia, que pinta a imagem de general, que pinta a imagem de soldado, mas nem no exército entrou ainda. Mas tem imagem, tem aparência. Diga para o seu irmão, cuidado com a sua aparência. São as pressões que nos levam a crescer. Eu gosto de feijão, irmãos, mas o feijão, dá para pegar o feijão e comer? Não. Para comer feijão você precisa o quê? Colocar na panela. É só colocar na panela? Não, tem que colocar no fogo. E aí, quando é que você sabe que o feijão tá bom? É ou não é? Deixa eu dizer uma coisa assim para você. Repita comigo assim: eu preciso estar debaixo do fogo da pressão. Porque é no fogo da pressão que eu me quebranto. É no fogo, irmãos, que a gente descobre que a gente continua sendo pequeno. Elias passou pelo fogo de uma mulher. Deus usou uma mulher, porque Elias havia destruído um exército. Falei assim: ei, Elias, deixa eu lembrar você, quem é você, filho? Você continua sendo barro, Elias. Tem um coraçãozinho quebrantado. Baixa a crista, baixa a onda. Elias, você continua sendo homem, e naquela vitória, é ele que precisa ser exaltado, Elias, e não você. Eu e você precisamos, irmãos, porque é na pressão que a gente descobre o nosso nível de fé. Agora nós estamos vivendo uma época, Alex, que ninguém aguenta pressão nenhuma. Nós estamos com um bando, e eu tenho insistido nessa tecla, com um bando de crente, café com leite. De que lado você está? Todos os dois. O que você é? Café ou é leite? Eu sou café com leite. E quem gosta, eu não sei se usa ainda essa expressão, mas quando era garotinho, na hora de escolher time, se escolhia os melhores primeiro, e aí depois quem sobrava era chamado de quê? Café com leite. Por quê? Porque não precisava escolher, pega quem você quiser, porque os melhores eram separados e o que sobrou era café com leite. Por quê? Porque não importava agora o lado que eles vão ficar, porque qualquer lado que eles ficarem não vai fazer diferença nenhuma. Irmãos, nós não podemos ser assim diante das pressões da vida. Irmãos, nós temos história. Nós não chegamos aqui de qualquer jeito, nós não caímos de paraquedas aqui, irmãos. Para o evangelho chegar no Brasil, muita gente morreu. Muita gente morreu. Olha como morreram os apóstolos, irmãos. Alguns cortados ao meio, outros crucificados de cabeça para baixo, outros crucificados em forma de X, outros foram lançados no caldeirão com azeite fervendo, no caso de João, e não morreu. Imagina o estado que ele ficou. A gente ouve que ele foi para a ilha de Patmos. Você não sabe como é que ele estava na ilha de Patmos, seu corpo. Irmãos, pessoas que na hora da pressão, eu não nego, eu não abandono, eu não largo. Então, irmãos, que cristianismo, até que ponto nós estamos verdadeiramente amadurecendo e crescendo, irmãos? Até que ponto a nossa fé consegue ser provada? E quando nós não temos uma visão espiritual das coisas, Gilberto, a gente culpa os homens. Paulo, que seria morto pelo imperador,
ele antes de partir, ele diz, ore pelas autoridades. Porque ele entendia o quê? Quem manda aqui na minha vida é o Senhor. E se ele quiser usar os outros, ele que use, mas eu vou continuar fazendo o que Deus me chamou, vou abençoar todo mundo. Como eu e você precisamos, irmãos, entender aqueles homens, lembra lá, não foram só os apóstolos, teve mulheres, mencionei já aqui, a Felicidade, que viu seus filhos. Imagina o que é isso, irmãos, você vê seus filhos sendo devorados por leões, queimados vivos, vê seu marido queimado vivo, não é só que seu marido morreu, ele morreu só, ele morreu queimado na sua frente, porque ele disse, pode me queimar, mas eu não nego aquele que me amou, que morreu e que ressuscitou, e um dia eu o verei e estarei com ele. Sabe o que ocorre, Marcos? Eles viam aquilo que os olhos naturais não veem. Eles ouviam aquilo que os seus ouvidos naturais, Franklin, não são capazes de ouvir. Eles tinham percepção de coisas que os nossos sentidos humanos não conseguem perceber. Aqui, agora, neste momento, existem anjos passeando entre nós. O próprio Cristo de Deus está aqui, passeando entre nós. Mas sabe o que ocorre, irmãos? Nós estamos tão mergulhados no sistema neste mundo, que a gente perde a percepção da presença de Deus. Nero ficava revoltado quando ele via e mandava que soltasse os leões, e aqueles homens, enquanto estavam sendo devorados pelos leões, eles estavam rindo e cantando. Ele disse, esse povo é louco, mate a todos, queime todos. E quanto mais ele fazia, mais o povo se alegrava e cantava ao Senhor. Como isso, irmãos? Isso é loucura. Não, não é loucura. É porque eles viam aquilo que os seus olhos não podem ver. Eles enxergavam, eles ouviam aquilo que os seus ouvidos não podem ouvir. Irmãos, como nós precisamos restaurar, Jefferson, a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. De dizer, Senhor, o que é que o Senhor espera de mim? Ninguém tem prazer, irmãos, em ver uma esposa, um filho, sendo devorado e queimado. Mas eles enxergavam a eternidade. Para eles, o céu era uma realidade palpável. Agora nós, irmãos, nós estamos vivendo uma época onde, pela ausência de espiritualidade, as coisas deste mundo mexem com a gente. A gente briga com os homens, ao invés de brigar com principados e potestades. A gente enxerga demônios homens e homens demônios. Não existe homens demônios, irmãos, existem demônios usando homens. Não existe, repita comigo, não existe homem demônio, mas o que existe são demônios usando homens. E eu não posso brigar com homens. Eu preciso me levantar na autoridade do nome de Jesus e destruir toda seta, todo demônio que usa homens. Você entende isso? Que a nossa guerra está nas regiões espirituais. A nossa guerra não está num gabinete pastoral, não está numa sala de reuniões, não está numa célula, que discutindo se faz ou não faz, se compra ou não compra, se tem ou não tem, se fala ou não fala. Não, a nossa guerra, irmãos, está quando a gente enxerga e percebe demônios cegando, escravizando, destruindo, e a gente olha para esses demônios e dizemos, na autoridade do nome do Senhor Jesus, solta este homem, solta esta mulher. Eu proclamo saúde, eu proclamo cura, eu proclamo intervenção sua. Repita comigo assim, eu preciso lutar como guerreiro. Diga assim, Deus espera de mim um grande exército. Irmãos, nós vamos agir como projeto de soldado de Cristo até quando, irmãos? Onde qualquer coisa, o diabo sobe na arquibancada da nossa vida e aplaude dizendo, matei mais um.
Matei mais um. Mas por que está matando, irmãos? Porque nos falta percepção, sensibilidade, cheiro da presença, perfume da presença. Irmãos, aquela coluna que guiava o povo de Israel continua viva hoje através do Espírito Santo. Como eu e você precisamos olhar para a coluna, que quando as trevas vinham sobre o arraial, a nuvem se transformava em nuvem de fogo. E agora, quando parecia a temperatura no deserto caía, ninguém conseguia enxergar nada, não havia eletropaulo, não havia iluminação. Mas sabe o que ocorre, irmãos? Quando as trevas, quando a gente não sabe para onde ir, quando a gente não sabe o que fazer, no meio das trevas, aquilo que era nuvem branca se transforma em nuvem de fogo e diz: povo, vem e me siga, eu vou mostrar e abrir um caminho no meio do deserto. Glória! Aplauda ele, glória! Agora, irmãos, como naquela época haviam aqueles que estavam dispostos a ser queimados e devorados, também hoje existem pessoas que estão dispostas a pagar o preço e de não negociar a sua fé. Mas naquela época também haviam as crianças e os meninos. E agora vem a pergunta: de que lado você está? Do lado dos meninos ou do lado daqueles que estão crescendo? E eu coloquei aqui, e eu quero que você insista novamente, irmãos. Eu não venho aqui para agredir você, irmão. O dia que eu subi aqui com a intenção de agredir e de ser deselegante com qualquer um de vocês, ainda que eu erre no que eu fale, eu nunca posso errar na motivação. Insisto novamente. Eu posso errar no que falo, na forma que falo, no local onde falo, mas nunca errar na motivação pelo qual eu falei. A minha motivação, e eu falo isso diante de Deus que está aqui, é ver o seu crescimento e o seu avanço. Porque a pior coisa, irmãos, nós vamos ter aqui, ou está ocorrendo isso no Brasil de uma forma geral, não sei em outros países, mas aqui no nosso país está crescendo de forma absurda o número de crianças atípicas. E sabe qual é o grande problema de pais que têm crianças atípicas? É que o pai não reconhece que o filho, que a criança tem problemas. E eu já preguei inúmeras vezes e continuo repetindo. O grande problema não é o problema. O problema é quando você chama aquilo que você tem de normal. Aquilo que Deus quer tratar e quer curar, você diz: isso não é doença, isso não precisa de tratamento. Aí o problema se torna problema de verdade. Insisto, o grande problema não é o problema. O problema é não chamar de problema e não tratar como problema. A criança precisa de um tratamento diferenciado. Nós vamos ter uma palestra aqui, será num culto da noite. Porque isso, irmãos, todos nós, o Brasil, isso está forrando o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Eu estive no encontro de líderes ontem, e todos aqueles que estão envolvidos com o ministério infantil estão desesperados. Nós precisamos de tratamento, de treinamento, de como lidar com essas crianças. Porque o grande problema é quando você não sabe lidar com elas. Elas precisam de amor, de cuidado e de atenção. Amém. Vamos lá, sequência aqui. Primeiro, avalie, irmão, avalie. De que grupo você está? Primeiro grupo, vou falar de vários grupos. Primeiro, você reconhece que é uma criança imatura? Ou você é um jovem em crescimento? O que é um jovem em crescimento? Estou sonhando que Deus pode fazer mais. Eu quero mais. Eu tenho fome de mais. Deus pode fazer na minha casa, na minha vida, na minha família e na minha cidade. Eu quero mais. Porque o jovem ele é sonhador. Ele tem sonhos. Quando eu e você perdemos sonhos, nós estamos agora como crianças imaturas. Quem você é? Pergunta para o seu irmão. Não responde, só pergunta para ele. Você sabe quem você é? Você é jovem ou você é uma criança? Vamos lá.
Entenda, viu, irmãos, olhe para mim aqui. Eu quero chamar a sua atenção para que você identifique o seu real estado, irmãos. Um diagnóstico errado leva a um tratamento errado. Não adianta, eu vou tratar uma coisa, mas o problema não é aquilo, o problema é outro. O problema está mais embaixo. E aí nós estamos dando a medicação errada. Outro grupo, aqueles que criticam tudo e todos. E tem o outro grupo, que é o que elogia e motiva tudo e todos. Você faz parte daquilo que nunca está bom o suficiente. Não, pastor, eu não sou chato assim. Não, tem muita coisa boa, mas é que tem tanta coisa errada. Então você faz parte do segundo grupo. Você tem o hábito de elogiar tudo aquilo que está sendo feito. Você elogia o garçom, você elogia o pessoal do som, você elogia quem deu aula para os seus filhos, você elogia aqueles que cantaram, você elogia o seu líder de célula, você elogia aquele que quando você chegou, disse lá, orientou a guardar o carro, põe aqui direitinho. Eu nem sei se ele é crente, irmãos, mas de vez em quando eu vou aqui tomar café naquela padaria aqui, tem uma padaria aqui em cima, fazia até propaganda de graça aqui. Miribel. Irmãos, duas pessoas que eu quero ressaltar. Primeiro, a pessoa, o rapaz do estacionamento. É um negócio louco. Não cabe mais carro. Espera aí que eu vou dar um jeitinho para você, patrão. Fica aí, aguarda aqui. E ele faz essas loucuras. E dá um jeito e enfia meu carro lá. E que negócio louco. E parece que ele tem prazer no que ele está fazendo. Aí outra, tem uma senhora lá que nos atende na hora do pedido. Eu não sei o nome dela, uma loirinha, sim, nossa, ela atende a gente com uma alegria, que é um negócio louco, o cuidado de preparar a mesa, de perguntar, você percebe uma explosão de alegria naquilo que ela está fazendo. Irmãos, se você não for para uma célula com alegria, se você não vir para a casa de Deus com alegria, Senhor, eu estou na tua casa, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou trabalhar no ministério infantil, eu vou com alegria, eu não consigo dar aula, mas eu sou aquela que leva no banheiro, aquele que leva no banheiro as crianças, eu estou ali, ó, eu não consigo, não tenho habilidade para dar aula, mas eu estou orando, Senhor, abençoa o Joãozinho, o Pedrinho, abençoa esse capetinha, não, Senhor, esse anjinho aqui, abençoa ele também, cuida dele, ó. Diga assim, eu preciso elogiar tudo e motivar a todos. Outro grupo, agora nós vamos dividir em 3 aqui. Já achou no primeiro quem é você? Na segunda lá, quem é você? E agora aqui, ó, mais um aqui. Tem aqueles que são frios. É o geladeiro, irmãos. Lembra que eu falei? Quer saber o que você valoriza? Veja onde você gasta seu tempo e seu dinheiro. Não adianta você falar para mim que ama Deus, se você não gasta tempo com Ele. Viu? O que você fala não bate com aquilo que você realmente é. Nós somos aquilo que nós fazemos e valorizamos. Então tem aqueles frios. Quando você vai lá, não, para mim eu não me importo com a igreja. Não, irmãos, não é questão de importar com a parede. É de estar junto com os meus irmãos. A alegria que eu tenho de ir na casa do meu pai, na casa da minha mãe. E estar lá, ó, falando a questão biológica. Ela faz um paralelo muito com a questão espiritual, irmãos. Eu tenho alegria, 70 quilômetros da minha casa. Ah não, porque eu só vim porque era pastor. E quando eu morava em Guaianazes e frequentava a comunidade em Vila Carrão, que pegava 2 ônibus. Pegava o Ferrazão saindo de Ferraz e Vasconcelos. Ia lá dormindo no ônibus. E depois chegava lá aquela ladeirona da rua Eponina lá. Subia aquele negócio, ninguém merece aquela subida. Ia para o culto da manhã, chegava em casa. Se você acha que transporte público é ruim de domingo, imagina há 30 anos atrás como era. Tem uns irmãos aqui que é da época lá. Imagina como era 30 anos atrás. Quantas vezes eu e a minha irmã, né, Devani também, a gente via lá o Ferrazão chegando, olhava de longe, a gente via, parecia maratonista, irmão. Porque se perdesse aquele ônibus, agora só 1 hora depois. 1 hora depois. Eu não era pastor, irmãos, mas eu tinha fome e sede. Eu tinha desejo de adorar a Deus com a igreja.
O culto da manhã e da noite era a mesma mensagem como nós fazemos aqui. Quando pregava o pastor Casalber de manhã, ele pregava à noite. Quando era o Antunes de manhã, ele pregava à noite e repetia a mesma coisa, o mesmo exemplo. Mas eu não estava nem aí que ia ser a mesma mensagem. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Imagina como eu chegava no final do dia. Tinha ido para a faculdade, irmãos. Faculdade de segunda a sábado. Faculdade de segunda a sábado. Não era de segunda a sexta, segunda a sábado. E da faculdade íamos direto para a reunião de jovens. E quando acabava de reunião de jovens, imagina como eu sou. Vocês veem o Davi? Quem o Davi puxou? Acabava o encontrão, irmãos. A gente ia para a festa de um monte de gente. Chegava em casa 1h da manhã. Quer dizer, não, meu filho. Não, chegava em casa no horário. Chegava em casa no horário que meu pai definiu para mim. No horário que meu pai definiu para mim de limite. E aí, chegava em casa com alegria. E no outro dia, estava lá no ponto de ônibus de novo. Os frios, os mornos. Eu vou quando der, quando puder. Eu morno, eu vou quando der e quando puder. E o terceiro, os avivados, os aleluiados. Diga ao seu irmão, Deus quer avivar você. Outro, olha lá, o último grupo aqui para você definir. Não fazem nada sem antes pedir uma direção a Deus. E o outro, os que tomam decisões baseadas em suas emoções. Essa semana foi uma semana tão ruim, deu tudo errado para mim, hoje eu não vou não. Essa semana eu estou meio desanimado, você não sabe, meu periquito morreu, meu papagaio morreu, meu cachorrinho está gripado, eu não estou legal essa semana. Aqueles que pedem uma direção e aqueles que seguem as suas emoções e as circunstâncias. Que grupo você pertence? Decida seguir totalmente sua vida ao Senhor Jesus. Olha lá. Tem o grupo dos aprovados. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19. Enquanto o Davi e o Arthur vão lá se preparar lá. Meu querido Gustavo já me ajuda aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19 diz... Vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Pois é necessário que haja o que, irmãos? Divergências entre vocês. Olha qual é a finalidade, irmãos. Dá um cascudo no seu irmão aí, ó. Dá um cascudo santo nele. Dá uma batida aí para ver. Quando você não ouvir o barulho, não serve. Bate aí, dá um cascudo nele. Olha o que a Bíblia escreveu há 2000 anos. Não é o pastor Davis. O pastor está dando discurso para alguém. Estou dando para todo mundo. E a carapuça onde servir vai. Olha o que foi escrito há 2000 anos. Não foi escrito essa semana. Foi escrito há 2000 anos. Pois é, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Pois é necessário que haja. É necessário, irmãos. Vai ocorrer, irmãos. Agora, qual a finalidade das divergências? Só segura, só um pouquinho. Por favor, vamos lá. Entre vocês, para o que, irmãos? Para que sejam conhecidos quais entre vocês são. Quais são? Aí agora mais dois grupos, o grupo dos aprovados e o grupo dos reprovados. Abra sua Bíblia mais para frente. Mateus, capítulo 13, verso 11. Enquanto você abre aí, Mateus, capítulo 13, verso 11. Repita comigo assim, enquanto você procura. Deus quer que eu seja encontrado como obreiro aprovado. Mateus capítulo 13, verso 11 diz: Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será, e este que terá em grande quantidade. Ai, como eu queria explorar esse texto. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Até o que tem, repita comigo, até o que tem, não tinha muita coisa. Mas até o que ele chamava de não muita coisa, Deus veio e fez o quê? Tirou. Diga assim, eu preciso valorizar o que eu tenho. Porque aquilo que eu falo, que o que eu tenho é pouco, até o que eu tenho me será tirado. Não é o pastor Davis que está falando. Está escrito na Bíblia. Ah lá. Vamos lá onde eu parei. Verso 13.
Por esta razão, eu lhes falo por parábolas. Porque, olha aqui, vendo eles não, ouvindo eles não, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Verso 15, olha onde está a raiz do problema. Pois o coração deste povo se tornou de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Olhe para mim aqui. Tem gente aqui que está me vendo e não vendo. Tem gente aqui ouvindo e não estão ouvindo. Irmãos, o desejo do meu coração é a sequência deste texto, verso 16. Mas felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem. Irmãos, tem gente que tem olhos, mas não vê, já ouviu tanta coisa. Eu e você seremos julgados por aquilo que vemos e não vemos, ouvimos e não ouvimos. Preste atenção. Entra, Arthur. Olhe para trás. Olhe para a porta. Bom dia, irmãos, graça e paz. Aleluia, hoje é dia de adorar o Senhor, né? Tudo bom, amigo? Beleza? Opa, tudo bom? Beleza? Ai. Eita, bom dia. Ai, vamos pra cima. Opa. Tudo bom? Beleza? Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas há algo que impede ouvir a plenitude. Não é completamente cego, mas não enxerga tudo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem falado a nós. Irmãos, eu insisto, eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Eu vim com o intuito não de agradar você, mas de confrontar mesmo. Eu tenho a intenção, viu? Olhe para mim. Eu tenho a intenção de confrontar você. Porque quando o Evangelho vem, irmãos, ele confronta a gente. Ele bate de frente com a gente. Bate de frente com a nossa vontade, com o nosso desejo. Eu não concordo, vá às favas. Eu não perguntei se você concorda. Você sabe aos seus próprios olhos, inteligente. Deus chama de tolice a sua inteligência. Deus pisa a sabedoria dos homens. Irmãos, Deus está sonhando com a minha e com a sua eternidade. E Ele espera algo de mim e de você. Davi. Espírito Santo, dá-me uma direção clara. Me ajuda a andar de acordo com a tua vontade. Me ajuda a andar de acordo com o que o Senhor tem para mim. Não me deixa tropeçar, não me deixa cair, não me deixa bater. Me ajuda a seguir o teu caminho, Deus, em nome de Jesus. Cada passo, Espírito Santo, me ajuda em cada passo. Olhe para Ele e preste atenção como Ele está fazendo. Cada momento da minha vida, me ajuda, Espírito Santo. Não me deixa bater, Espírito Santo. Se precisar mudar de rota, se precisar tomar um caminho mais longo, não me deixa bater. Não me deixa pecar contra Ti, Deus. Pai, guia cada passo meu, cada momento, cada direção. Me ajuda a seguir os Teus passos, Jesus. Me ajuda a andar no caminho que o Senhor tem para mim. Não me deixa tropeçar. Antes de bater, avisa-me, Espírito Santo, que a Sua vontade seja feita, não a minha. Obrigado, Jesus.
Irmãos, eu fiz questão de usar meus filhos, o mesmo pai e a mesma mãe. Vocês estão no mesmo lugar ouvindo as mesmas coisas. Mas haverá um dia em que ele terá que tomar as suas decisões. Haverá um dia em que ele terá que tomar as suas decisões. De que lado você está? Escravo da sua vontade, da sua própria sabedoria, ou dependente de uma direção de Deus? Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você seja feliz, meu irmão. Mas ser feliz não é fazer a sua vontade. Ser feliz é fazer a vontade dele. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.